Oi, 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 gente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Hoje Sempre. Eu estou Catarina de Oliveira, terapeuta integrativa e co-criadora deste canal. Então vamos lá, meus amores, o vídeo de hoje é uma conversa, tá? É uma sugestão que uma pessoa trouxe para mim no WhatsApp e depois que eu conversei com essa pessoa, ela pediu para que poxa, você podia fazer um vídeo lá pro canal falando a respeito disso, apesar de ser uma coisa que eu sei que você não gosta de falar, né? Mas faz um vídeo, eu acredito que vai ajudar outras pessoas e fazer com que as pessoas também compreendam um pouco mais sobre esse assunto e abra, né? Expande um pouco mais a sua visão, o seu entendimento relacionado a esse assunto, né? Então vamos lá. Essa pessoa me perguntou o seguinte: Catarina, qual é a sua religião? Eu respondi para ela: eu não tenho uma religião. E essa é a verdade, tá, gente? Eu não tenho uma religião. Eu não vou a templos, eu não vou a nenhuma instituição religiosa. Não tenho mais, né, nenhuma religião. Nasci na igreja católica, fiz tudo bonitinho na igreja católica, primeira comunhão, batizei, fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo direitinho como manda o figurino. Depois eu fui para a igreja evangélica, também fiz tudo direitinho lá como manda o figurino, né? Batizei. Foi até depois que eu fui para a igreja que eu me casei, porque tinha aquela pressão de que, né, tinha que casar, que viver daquele jeito era viver em pecado. Então, assim, a gente cede muito à pressão religiosa, né? Quando a gente está dentro de uma religião. E tá tudo bem, porque em tudo, como eu disse em vídeos anteriores, em tudo que eu faço, eu sou inteira. Gente, eu estou com esse negócio na cabeça, porque eu tô com. Aqui tá muito frio, tô até de luva, ó, tá muito frio mesmo aqui, minhas mãos gelam também. E eu tô com uma sensibilidade nos ouvidos, a barulho, qualquer coisa, traz assim uma sensibilidade, dói o meu ouvido. E eu tô sem a touquinha, então eu peguei o meu encharpe e coloquei na cabeça para poder cobrir um pouco as orelhas, porque abafa um pouco, sabe? E os barulhos, os ruídos externos não incomoda tanto. E não é assim de infecção, de friagem, não é nada disso não, sabe, gente? É outra coisa totalmente diferente, né? Mais para frente, quando for a hora certa, eu saberei o que está acontecendo com os meus ouvidos. É algo que incomoda lá dentro, não é uma dor, não, de infecção, não é nada disso, não, é outra coisa diferente. Então vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, em tudo que eu sou inteira. Tudo que eu vou fazer, eu vou por completo, eu vou inteira para aquilo ali, sabe? Eu sempre seguia com as regras tudo direitinho, apesar de não concordar com a maioria delas, mas eu falava, eu tô aqui dentro. Já ouviu aquele ditado, na Itália seja italiano? Então é mais ou menos isso, né? Foi o que era como eu vivia. Só que veja bem, depois que eu comecei a estudar, né, que eu comecei a jornada do autoconhecimento, eu estudei sobre a Umbanda, estudei sobre a Quimbanda, estudei sobre o Candomblé, sobre o satanismo, sobre estudos sobre a maçonaria. E eu fui estudando tudo, estudando de tudo um pouco. Só e dentro de todas essas religiões, digamos, religiões,
tá? Aqui eu estou falando da religião e não da filosofia, porque a filosofia é diferente da religião, tá? Quando eu fui estudando tudo isso, uma das coisas que ficou bem claro para mim foi: eu não quero mais ficar presa a uma religião. Não quero mais ficar presa a uma religião. Eu não quero passar novamente pela prisão da religião, porque a religião, de certa forma, ela traz um certo aprisionamento, porque tem muitas regras, tem muitos pode e não pode, entende? E eu não queria mais estudar, mais viver aquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu sou ariana com ascendente e lua em Gêmeos. Então, assim, conhecer as coisas está na minha natureza. Eu gosto de conhecer coisas novas, eu gosto de aprender coisas novas. Inclusive, quando eu estava dentro da igreja evangélica, existia muito isso. O que você pode assistir, o que você pode ler, os lugares que você deve ir, as pessoas com quem você deve conversar. Então, assim, era tudo muito limitado. E de certa forma eu me sentia muito presa. Foi incrível, eu falo que o meu autoconhecimento, o meu despertar de consciência começou dentro da igreja. Porque foi quando eu fui, chegou numa certa altura, eu percebi que, poxa, mas não é só isso. Existe algo mais e eu quero saber, eu quero conhecer esse algo mais. Foi quando eu comecei a estudar, né? E eu saí de dentro da igreja e já abriu para mim esse leque de que, poxa, eu posso estudar muitas coisas, eu posso entender mais sobre o que. Foi quando eu comecei a perceber também que as coisas não são bem assim como dizem dentro da instituição religiosa. Peraí, mas não é bem assim. E a questão do não poder questionar, aceitar aquilo ali, aquela interpretação, aquela explicação que alguém deu e se conformar com aquela explicação e não questionar, não pesquisar mais, deixar aquilo como está. Aquilo para mim não servia, não fazia sentido. Eu sentia que a gente deveria, sim, entender um pouco mais a respeito daquilo, como se diz, ter a oportunidade de pensar sobre aquilo e discernir se aquilo é bom para mim ou não, entende? Então, eu já entendi isso, falei, não, para mim não dá. Para mim não dá. Quando eu estudei a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, eu vi muito isso também, sabe? Uma coisa que eu não conformava, eu não concordava de jeito nenhum, é com a questão do inferno, sabe? Não, é o descanso eterno e o inferno, o sofrimento eterno. Não, para mim as coisas não faziam sentido, não faziam sentido. E quando eu lia a Bíblia, o grande livro, né, que eu li ali o Antigo Testamento, sempre me perguntava como que um Deus que diz não fazer acepção de pessoas, como que esse Deus que diz ser amoroso, esse Pai grandioso, como que ele manda matar tantas pessoas, tantas mulheres, tantas crianças, vai lá para uma terra, devasta todos naquela região, mata tudo, animais, pessoas, tudo, derruba tudo, destrói tudo em meu nome. E eu fiquei com aquilo, eu ficava com aquilo. Gente, essa era uma coisa que eu
que não me descia. E eu comecei a pensar o seguinte, olha, dizem que é o diabo, né? Dizem que é o diabo que é ruim, que veio para matar, para destruir, sabe? Mas todas as destruições, todas as mortes, todas as catástrofes, todas as pragas que existem no Antigo Testamento foi enviado por esse Deus, que eles falam que é tão bom, que é tão amoroso, que é tão... E aquilo ficou assim na minha cabeça, ficava martelando o tempo todo, e eu não conseguia simplesmente deixar para lá, sabe? Deixar para lá. Em questionamentos uma vez com um líder lá religioso, né, lá dessa igreja lá, eu toquei nesse assunto. Eu falei, isso não me desce. Como que esse Deus tinha entre o povo o seu escolhido, mas ele não foi quem criou tudo, ele não era o pai, ele não é o criador de tudo isso. Como que, dentre a sua criação, ele escolheu um povo e condenou o resto? Aí eu ficava fazendo essa pergunta e a pessoa falou assim comigo, Catarina, às vezes é melhor a gente não saber muito. É melhor não saber muito. Foi por causa disso que nós fomos expulsos do paraíso. Eu falei, tá, mas peraí. Aí é que tá. Diz que ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio, nos colocou lá num jardim, né? Falou, ó, você pode comer de tudo, menos disso aqui. Se era algo que não podia ser comido, isso metaforicamente falando, né? Mas se era um fruto que o homem e a mulher não podiam ser comido, por que que ela estava no meio do jardim? Justo no meio do jardim, né? E outra coisa, se lá mesmo no grande livro fala, o Cristo falava, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, conhecimento. Por que que o conhecimento foi proibido? Aí eu fazia muitas perguntas e deixava as pessoas, eu percebi que as minhas perguntas estavam deixando as pessoas inquietas. Então eu parei de perguntar e falei, ok, vou buscar, né, as respostas por mim mesma. Foi quando tudo iniciou, né? Quando tudo começou. Então, dentro de estudos e mais estudos, de querer entender um pouquinho aqui, um pouquinho dali, ainda muito enraizada na religião, né, que na minha concepção naquela época, na minha percepção, com a consciência que eu tinha naquela época, a pessoa precisava sim ter uma religião, né, porque eu fui criada desse jeito. Então eu precisava sim ter uma religião, mas eu não me sentia à vontade e satisfeita dentro de religiões. Eu sentia que não era para mim, que eu era uma pessoa, eu era alguém que queria mesmo ser livre, poder estudar o que eu quisesse, conhecer o que eu quisesse, né? Então, dentre tudo isso, eu conheci o luciferianismo, né? O luciferianismo como religião. Só que mesmo no luciferianismo como religião, para mim não foi legal. Eu não me identifico. Como religião, não. Como religião, não. Mas a filosofia de vida, a forma como um luciferiano enxerga a vida, vive a vida, aquilo me encantou. E eu falei, olha, eu gostei disso. Eu comecei a aprofundar cada vez mais, estudar cada vez mais sobre o luciferianismo, entender como vive um luciferianismo, como pensa, o que ele sente, o que pode, o que não pode. E o que mais me deixou assim pasma foi uma filosofia, uma frase que diz o seguinte, olha, faça o que tu quiseres, viva como quiseres, mas assuma a responsabilidade dos seus atos.
E até então eu era muito vítima. Eu vivia muito o vitimismo. Eu era a vítima em tudo. Eu vestia, eu usava essa capa, eu usava essa máscara de vítima, aí sempre contando a minha história triste, sempre contando a minha história de vítima, sempre não, mas é porque, não, mas é por isso. Eu comecei a perceber isso, uma das coisas, das fichas que caíram para mim assim, foi, olha, você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Ah, mas isso aí fala na lei da atração e tudo. Tá. Falar, ouvir é uma coisa, mas compreender, sentir, isso é totalmente diferente de falar e de ouvir por aí. Entende? É sentir, é perceber o quão forte isso é. Olha, independente de como esteja a sua vida, é sua responsabilidade. Foi você que escolheu, a escolha é sua. Você agora deve viver e se responsabilizar pelos seus atos, pelo que você está colhendo. E se você quer colher coisa melhor, se você quer viver uma vida melhor, comece a tomar atitudes melhores, a fazer escolhas melhores. Então, isso me tirou de um poço, de um lamaçal de vitimismo, de uma energia de vítima, de culpar todo mundo por tudo. É igual, né? A gente vivia dentro da religião, era assim: se você fazia algo incrível, maravilhoso, meus parabéns, você brilhou, você foi um espetáculo, isso, que aquilo. Se a pessoa cometia um erro, ah, não, bobo, calma, pede perdão para Deus, isso foi coisa do diabo, né? Sempre culpando algo externo, sempre culpando algo externo, sempre colocando a responsabilidade fora, né? E nunca trazendo isso pra gente. Então eu comecei a perceber, sabe? Isso. Outra coisa que me encantou muito foi o fato de que, olha, eu posso estudar o que eu quiser, o que eu quiser. Sabe? Eu tenho a minha filosofia de vida, perdão. Eu tenho a minha filosofia de vida, eu escolhi como eu quero viver, como eu quero prosseguir, sabe, daqui para frente, mas eu posso estudar, eu posso conhecer outras coisas, eu posso pesquisar o que me der vontade de pesquisar. E isso trouxe para mim uma alegria e uma forma de expressar, cara, eu posso, é verdade, eu posso. Eu posso fazer tudo isso e eu sou responsável por minha vida. Então, se eu sei, eu tenho consciência disso, eu vou melhorar as minhas escolhas, eu vou melhorar o meu procedimento, o meu caminhar. Eu não vou mais, eu vou prestar mais atenção daqui para frente, porque eu sei que sou eu a senhora do meu destino, a senhora dos meus caminhos. Então eu vou ficar mais atenta nisso. Isso trouxe uma responsabilidade muito grande, uma expansão muito grande para mim. E ali também eu comecei a perceber as minhas sombras. Eu comecei a identificar as minhas sombras. Lúcifer é o Senhor da luz. E se ele é o Senhor da luz, é óbvio que essa luz ela vai expor as nossas sombras, né? Se você está vivendo essa filosofia, se você está vivendo, até mesmo como arquétipo, né? Que arquétipo eu falo no outro canal, mas até mesmo como arquétipo, se você está vivendo sobre essa luz, você vai conhecer suas sombras, automaticamente você vai conhecer suas sombras. Você vai precisar olhar para elas, encará-las. Você vai precisar olhar para essas sombras suas e compreender o seguinte, olha, isso aqui também sou eu. Uma das coisas mais interessantes é que, assim,
Outra, né, coisa muito interessante que para mim foi maravilhoso foi poder olhar para minha sombra e falar assim: ei, isso aqui também sou eu. Isso aqui também sou eu e tá tudo bem. Tá tudo bem, ao invés de eu querer eliminar, eu simplesmente integrar essa parte minha que eu ficava o tempo todo querendo negar, o tempo todo querendo jogar para debaixo do tapete. O tempo todo, é lógico, mudei muitos comportamentos que eu tinha antes, que eram comportamentos destrutivos e não construtivos. Tem muitos outros para mudar, eu sei disso. Mas o trabalho de integração de sombra foi muito grandioso quando eu percebi isso. E não senti vergonha de quem eu sou, de quem eu daquela parte minha também, porque também faz parte de mim e também é importante. Em algum momento, aquela sombra me protegeu e eu sou grata por isso. Quando eu estava num momento, quando essa sombra nasceu, aquilo ali virou sombra, por quê? Porque eu senti vergonha e joguei para debaixo do tapete. Então virou uma sombra, cresceu, mas também sou eu. E em algum momento da minha vida aquilo ali me protegeu, aquilo ali me manteve viva, me manteve aqui. Então tá tudo certo. Tive muito esse trabalho, sabe? Quando eu comecei a entender e a estudar mais e mais sobre essa filosofia. Então eu continuei as minhas pesquisas sobre todas as outras, tudo que me vinha sobre o taoísmo, o budismo, fui estudando um monte de coisas mesmo, mas sempre ali firmada naquela filosofia, firmada nessa filosofia. Se você me perguntar, Catarina, você é pactuada? Não sou, porque como eu estou dizendo para vocês, eu vivo a filosofia, não a religião, entende? E uma das coisas que ficou bem claro para mim na filosofia foi: olha, você não precisa fazer pacto. Você não precisa tentar se amarrar a nada. Você não precisa pactuar a nada, não. Não é necessário que isso se faça. Não estou falando aqui, gente, que quem fez errado. Não tem nada disso. Certo e errado não existe, tá? É a escolha individual de cada um. Se você fez, é muito bom para você, tá funcionando, meus parabéns. Tá tudo certo. Tá tudo certo, criatura. Tá tudo certo, tá? Uma das coisas que a filosofia luciferiana também traz muito pra gente é essa questão de não ter que catequizar ninguém. Eu não tô aqui evangelizando ninguém. Eu não tô trazendo ninguém para o luciferianismo. Não, eu não tenho essa necessidade. Não tenho isso, não preciso disso. E outra coisa, o Senhor da Luz também não precisa disso. Compreende? Não precisa disso. Eu não vou aqui, ai, porque Lúcifer é o meu que não sei o que você tem que ser, que você tem que olhar, que você tem nada, não tem que nada. Sabe? É liberdade. É livre escolha, é a sua escolha, é o que você deseja, é como você quer, como você está escolhendo viver a sua vida. Sem interferência externa. Uma das coisas muito interessantes também, outra das coisas muito interessantes também, outro ponto muito interessante, é você entender isso. Você é livre. Você é livre, você não precisa que outras pessoas pensem por você, que outras pessoas façam por você. Entende? Entender que eu não preciso gostar de todo mundo, que é uma das loucuras que a gente vive dentro das religiões, é o ser obrigado a gostar de todo mundo. Não, não. Eu respeito todo mundo, mas gostar, trazer para perto, não trago todo mundo. Eu sou ser muito seletiva. E eu tô ficando cada vez mais seletiva na minha vida em relação a isso.
Escolher onde você quer estar, com quem você quer estar. Vale a pena, se vale a pena você estar com essas pessoas. O que elas vão acrescentar na sua vida? Entende? O que você vai poder trocar com essas pessoas? Se não, gente, abre mão. É isso. Então, eu trago vídeos aqui no canal citando trechos do grande livro, trago, e eu vou continuar fazendo isso. Vou continuar fazendo isso. Todas as vezes que eu faço isso é para quê? É para que você pense por si mesmo, sabe? É para que você tenha um outro ponto de vista, uma outra forma de compreender, de interpretar o que está ali. Nem tudo que está ali é para você achar que é igual o pastor, o padre, o sei lá o que você quer, né? Na onde você vai, que a pessoa fala com você. Não, tá falando aqui, é isso e isso. Não, não é bem assim. É você trazer aquilo para dentro de você e saber interpretar aquilo de uma forma que você vai perceber que, poxa, isso aqui me elevou, poxa, isso aqui acrescentou, sabe? Então, veja bem, e eu não, novamente explicando aqui, trazendo aqui para vocês, eu não estou aqui tentando convencer ninguém, tá? Eu não estou aqui desmerecendo nenhuma religião de forma alguma, nem mesmo o luciferianismo, nem mesmo os pactuados. Cada um age conforme a sua própria consciência, tá? Não tô aqui para isso de jeito nenhum. Não quero abrir aqui com esse vídeo um debate de esquerda e direita, né? Que tudo hoje em dia leva para esquerda ou para direita. Não quero abrir aqui esse debate. Eu trouxe esse vídeo aqui para dividir com vocês a minha filosofia de vida. É só isso. E dentro dessa filosofia, a coisa que eu mais prezo é: faça o que tu queres, viva como queres e assuma a responsabilidade do que vier para você depois, a partir das suas escolhas. Assuma a responsabilidade de tudo em sua vida. Seja responsável, que é uma das coisas mais fortes da filosofia luciferiana, é isso. Assuma a responsabilidade da sua vida, de tudo na sua vida. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Ah, mas fulano fez isso comigo. Assuma a sua responsabilidade nisso. Assuma a sua responsabilidade nisso. A partir do momento que você assumir a responsabilidade, você vai ver que você está entregando, deixando na mão do acaso um poder que é que é somente seu. E é extremamente forte e capaz de te tirar de qualquer situação. Então é sobre isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Então, quando eu comecei a estudar sobre, uma das coisas que eu fiz no outro canal, eu falo muito a respeito disso, não aqui, mas no outro canal. Eu tenho eu sou adepta aos arquétipos, né? Eu ativo o arquétipo de forma consciente. Uma das coisas que eu fiz foi ativar esse arquétipo, né? O arquétipo do Lúcifer em mim, né? A energia arquetípica de Lúcifer, para ver como ressona. Eu vivi uma experiência muito linda com esse arquétipo, quando eu estava com esse arquétipo. Muito linda, que foi quando eu desmistificou esse arquétipo, nessa energia, estudando sobre isso, eu trouxe várias, como se diz, várias cortinas caíram. Desmistifiquei muitas coisas, inclusive sobre, né, a energia, sobre a consciência Lúcifer. Inclusive sobre isso, eu tive mas foi muitas coisas que caíram
assim, foi uma experiência incrível. Foi algo assim que, gente, eu sentei no chão no meu quarto e falei, olha, eu desisto, eu deixo tudo para lá. E eu tive uma experiência muito viva, assim, durante o dia, não foi de noite para falar assim, ah, você dormiu, você sonhou, não. Foi durante o dia, sentada no chão do meu quarto, escorada na minha cama, me aconteceu. Eu tive essa experiência muito viva, onde muita coisa, inclusive a questão, o inferno, foi desmistificado, sabe? Porque tudo que eu pedia era o seguinte: eu quero a experiência da consciência, eu não quero a experiência do mito, do que a religião me ensinou sobre Lúcifer. Eu quero a consciência pura. Eu quero viver, quero experienciar essa consciência pura. Então, assim, eu tive um desdobramento que foi muito louco. E nesse dia foi bem interessante que depois que eu saí assim daquela experiência, eu falei, cara, o que que eu tomei? E eu comecei a rir porque eu tinha tomado só água e café todo dia, durante todo o dia. Eu comecei a rir, falei, cara, nem um remedinho para dor de cabeça eu não tomei hoje para me poder culpar, né? Falar, ah, não, foi por causa do remédio. Não, não tinha nada. Então, assim, eu fiquei, gente, que doido, que coisa mais. E foi muito intenso, porque ali eu vi o inferno, como que essa energia é alimentada, como que nós, seres humanos, alimentamos esse inferno, alimentamos essa energia. Existe? Existe. Por quê? Porque existe uma egrégora, existe um número de pessoas que acreditam nessa energia, neste lugar, digamos assim, chamado inferno. Então ele existe. E realmente é aquele lugar feio, de choro, de ranger de dente, de sofrimento? É, do jeitinho que nós acreditamos. A forma na qual você acredita que o inferno é, se você acredita que ele existe, você alimenta ele daquele jeitinho. Entende? É a sua percepção, é a energia, o combustível que você dá. E realmente existem seres, existem consciências ali, existem porque nós criamos essas consciências e as alimentamos com o nosso medo. E toda vez que nós atribuímos uma ação nossa ao diabo, aos demônios, ao inferno, nós alimentamos este lugar, nós alimentamos esta energia. O medo que muitas pessoas têm, sabe, alimenta esse lugar, essa energia. Então, quando eu estava ali, que eu vi tudo aquilo, eu falei assim, não, mas não é isso aqui. Não é isso aqui. Esse aqui é a parte criada. É o que a minha consciência criou e eu tive o discernimento de pensar, não fui só eu, é claro que não, mas eu tive o discernimento de entender que, peraí, isso aqui é a minha criação, isso aqui é a parte que eu alimento, né? A parte que eu vinha alimentando daquela consciência chamada inferno. Mas não é isso que eu quero. Não é isso aqui. Isso aqui eu sei que é uma ilusão alimentada por mim. E eu escolho, a partir de hoje, não alimentar mais esta ilusão. Eu quero o Lúcifer, o Senhor da Luz. Quando eu falei isso, a atmosfera ela começou a mudar, a energia começou a mudar e eu vi uma luz, tipo uma estrela mesmo, vindo assim, ó, na minha direção. E quando eu vi aquela luz, a minha mente, a minha consciência já falou para mim, é aquilo lá, é aquele lá, é aquela consciência que eu quero. É aquela consciência que eu quero experienciar.
Eu quero viver sobre a luz daquela consciência. E aquela luz veio para perto de mim e não transfigurou assim num homem, num ser de asas, nada. Foi só aquela luz mesmo que me envolveu e me encheu de uma forma tão viva e tão gostosa. Foi algo tão incrível. Eu sentia como se cada átomo do meu corpo, cada célula do meu corpo estivesse sendo preenchida e cada aspecto meu eu consegui identificar assim. Gente, foi muito incrível viver esta experiência. Foi mágico, digamos assim, viver essa experiência. Então, eu saí daquele momento ali entendendo, muitas fichas foram caindo depois ao longo, né, da semana e até hoje algumas coisas acontecem e me vem novamente o que eu vi, aquela experiência e aquilo ali já é desmistificado na minha própria consciência, já é ressignificado, já é mudado e isso trouxe para mim essa certeza de que, poxa, eu encontrei. E na época eu estava pensando em procurar possibilidades de pacto, né? E tudo, eu já tinha conversado até com as pessoas que fazem esse trabalho e tal, com os sacerdotes e sacerdotisas que fazem esse tipo de trabalho. Só que eu saí dali com uma certeza tão viva de que não precisa. Você não precisa fazer isso. Não é necessário, é liberdade, lembra? Você é livre. Você é livre. Não precisa disso. Para viver essa filosofia, para viver sobre essa luz, você não precisa fazer nada disso. Só continue sua vida, só siga em frente, só vá fazer o que você tem que fazer. E faça tudo o que você tem que fazer da melhor forma possível. Vá cuidar das suas coisas, vá cuidar da sua vida. Não precisa de nada disso. E eu já voltei com aquela certeza, aquele alívio de que, poxa, realmente eu não preciso fazer isso. Não faz sentido eu estar indo para um caminho de liberdade, para um caminho onde eu sou livre, né? E fazer uma pactuação para me manter pactuada, para mim não faz sentido, mas para mim, a minha consciência, tá, gente? Por favor, não estou ofendendo a ninguém aqui. Então, eu consegui entender que, poxa, eu posso sim ter essa filosofia de vida e viver essa filosofia de vida sem fazer pactos, sem, sem parar para cultuar, sem parar para isso, sem parar para aquilo. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu já sou grata a essa luz por tudo na minha vida. Eu já sou grata a essa luz por toda a consciência, por todos os meus potenciais negativos e positivos que ela me mostrou. Eu já sou grata por isso. Então eu não preciso fazer esses paranauê, tudo. Tá tudo bem para quem faz, para quem acredita, gente, tá tudo certo. Vai lá, siga em frente. Entendeu? É liberdade, é isso. Então, assim, eu vivo uma espiritualidade livre, de liberdade, onde eu sou livre para estudar tudo o que eu quero. Inclusive, há poucos dias eu estava desenvolvendo trabalho sobre os anjos, né? As pessoas falam, nossa, mas um luciferiano, uma pessoa que se diz luciferiana estudando os anjos, veja bem, eu sigo a filosofia, tá? Eu não estou engessada dentro da religião. Porque por mais que eles falam, não é religião, é uma religião. Eu não estou engessada dentro dessa religião. Eu sigo uma filosofia de vida baseada no que a consciência
trouxe para mim. E isso me basta, isso está sendo suficiente até o momento presente. Então, essa é a minha filosofia de vida. Eu não tenho religião, eu tenho uma filosofia de vida, tá? Uma filosofia de vida que me deixa mais consciente de mim mesmo, dos meus atos, tá? Me traz para mim a responsabilidade que eu acho que todo ser humano precisa compreender que tem sobre a sua própria existência, sobre a sua própria vida. E isso me basta. Eu não preciso de religião, eu não preciso de servidão, de ficar servindo cegamente. Não preciso, tá? Essa é a minha escolha consciente até neste momento, neste paralelo no qual eu me encontro agora, tá? Gratidão, meus amores, até o nosso próximo encontro aqui e agora.